A juíza Maria Umbelina Zorzetti, da primeira zona eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, condenou o governador Ronaldo Caiado, da União Brasil, por abuso de poder político durante as eleições de 2024, tornando inelegível por 8 anos. Caiado é acusado de ter usado o Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano, para realizar eventos de campanha para Sandro Mabel, da União Brasil também, prefeito eleito de Goiânia. A magistrada também determinou a cassação do registro de Sandro Mabel e da vice-prefeita eleita, Coronel Cláudia, do Avante, o partido Avante, sob a alegação de que eles foram beneficiados pelos eventos. A ação foi apresentada à Justiça Eleitoral pela coligação Goiânia Acima de Tudo, formada por PL e Partido Novo. Repito, cabe recurso da decisão no Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai destacar alguns trechos da decisão da juíza Maria Umbelina Zorzetti. Produção, pode colocar na tela? A gente fez a análise, eu li tudo cedinho aqui, tirei alguns prints para a gente destacar e poder explicar o que aconteceu, né? Porque é assim o jornalismo que a gente faz. Há decisões de autoridades públicas que viram manchetes, muitos telejornais não analisam nada, a gente mostra para o público o que aconteceu. A partir dos fatos comuns a todos, a gente passa a fazer uma análise, algum juízo a respeito daquilo. Então, vocês estão vendo aí que o que foi pedido na solicitação contra o Caiado dizia respeito ao que aconteceu nos dias 7 e 9 de outubro de 2024, quando o governador fez uso do aparato estatal, de acordo, repito, com os investigantes, como se chama tecnicamente, com acesso restrito para realizar ato de natureza política em favor do candidato Sandro Mabel, através do oferecimento de jantares no Palácio das Esmeraldas a vereadores eleitos por Goiânia, suplentes e lideranças políticas, eventos que contaram com a participação do candidato a prefeito Sandro Mabel e que teve como único intuito arregimentar apoiadores ao seu projeto político eleitoral, conforme noticiado pela imprensa. Então, isso é a parte interessada em punir o Caiado. Esse é o relato. Vamos para o próximo print. Aí você tem os vídeos. Olha, isso é já lá no meio da decisão, tá? A decisão é imensa. A gente está separando aqui trechos que são importantes para sustentar aquilo que a juíza decidiu. E aí a gente vai analisar, tá certo, tá errado, tá de acordo com o padrão, tem duplo padrão, etc. Então, se fala ali de vídeos apresentados pelos investigantes, submetidos ao crivo de uma ferramenta utilizada pelo TRE de Goiás para auxiliar na identificação, que na verdade é de se houve montagem, trucagem, outras formas de manipulação de notícias e informações. E aí se entendeu que não havia qualquer tipo de manipulação. Então, se transcreveu o conteúdo daqueles vídeos. Então tá lá o Caiado, em reunião com outros políticos, no palácio do governador, e ele diz o seguinte, abro aspas, vocês não estão aqui como pessoa física, não. Vocês estão aqui como líderes que vocês são, e vocês colocaram seus nomes para disputar uma eleição municipal. Então se vista desta credencial e volte com muita humildade. Olha, agradecer o voto, não fui eleito, mas você pode saber que eu continuarei na luta política, porque aí a transcrição está meio ruim, né? Ao ter o Sandro Mabel lá na prefeitura, eu tenho acesso para resolver os problemas da minha região e ele vai resolver porque tem o apoio do governador Ronaldo Caiado. Apoio incondicional meu e que vou estar na minha campanha ao lado dele em tempo integral. Então, vocês reparem que o Caiado está falando ali para vereadores o discurso que eles devem ter com outras pessoas. Então ali é aquele momento de aspas, porque é o que o Caiado está sugerindo que outras pessoas digam e falando que o Mabel vai ter o apoio dele, Ronaldo Caiado. Aí depois ele passa a falar na primeira pessoa, apoio incondicional meu. Muito bem, aí você tem a fala do investigado Sandro Mabel, abro aspas. Eu tive a alegria de andar com vocês nessa cidade inteira, uma cidade que eu senti o quanto vocês amam essa cidade também, os bairros de cada um, as esperanças de cada um. Mas é exatamente essa gratidão que eu tenho para vocês e a esperança que eu tenho com vocês é que eu quero dizer para vocês que o sonho não terminou. Hoje eu sou um cara amadurecido, eu tenho 52 anos de gestão e é por isso que junto com vocês nós vamos construir a melhor capital do Brasil para se morar, para se viver, para passear, para fazer tudo que tem aqui. No estado onde nós temos o melhor governador do Brasil com 86% de aprovação. Fecho aspas. Essa é a prova dos autos. Vamos para o próximo print.
Aí você tem as conclusões da juíza. Essa não foi o único elemento ali trazido à tona. A gente está mostrando porque é o principal, aparentemente, além do fato de ter sido uma reunião no Palácio, etc. Mas a partir daí, ela faz essa lista de conclusões que está pequena na tela. Deixa eu ver se eu consigo destacar uma que está ligada ao vídeo cuja fala eu acabei de reproduzir aqui para vocês. É o seguinte, vou pegar aqui o item 5, que o investigado Ronaldo Caiado fez uso da palavra e pediu o apoio dos vereadores e dos suplentes eleitos à candidatura do investigado Sandro. Inclusive, o investigado Caiado, em sua fala, usou de recurso para ensinar como o vereador ou suplente deveria abordar o eleitor para pedir o seu apoio para o investigado Sandro. Vocês estão vendo em close aí na tela. Vamos para o próximo print. Pode passar essa é a lista aí de conclusões da juíza. E aí ela coloca em seguida, deixa eu pegar aqui para a gente ir lendo junto. Foi sustentado pela defesa, portanto, pelas defesas do Caiado e do Mabel, que nas falas dos investigados não houve pedido explícito de voto para as pessoas que participaram dos eventos. Esse é um ponto muito importante, tá? Porque é um ponto de discussão jurídica. E aí o que ela argumenta, a juíza? Para resolver essa questão, nestas eleições 2024, a matéria veio disciplinada pela resolução do TSE número 23732 de 2024, que incluiu o artigo 3º. Portanto, item A. Portanto, ela vai citar aí um dispositivo legal que diz o seguinte, no seu parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. Fecho aspas. Então, vocês estão entendendo a natureza da discussão? Naquela fala do Caiado, não existe a expressão, olha, você, eleitor, vote em Sandro Mabel, eu estou pedindo o seu voto. Não tem, assim, uma declaração direta. No entanto, ela cita um dispositivo que fala assim, olha, não é necessário que haja a expressão vote em. Se há a interpretação de que o mesmo conteúdo está sendo falado pelo político, então isso está vedado. Se ele está querendo dizer que é para as pessoas votarem naquele candidato, mesmo que ele não use essa expressão específica, então isso está vedado, isso é considerado pedido explícito de voto. E aí ela cita a jurisprudência sobre o uso de palavras mágicas, isso é maravilhoso, para disfarçar o pedido direto de votos. E aí ela cita um trecho de um voto do Alexandre de Moraes, logo em seguida. Vocês estão vendo ali em caps lock, em maiúsculas, no meio desse print, tem lá uma decisão que foi relatada pelo Alexandre de Moraes, obrigado produção, que diz o seguinte, a jurisprudência do TRE no sentido de que para fins de caracterização de propaganda eleitoral extemporânea é possível identificar o requisito do pedido explícito de votos a partir do uso de palavras mágicas, cuja utilização apresente a mesma carga semântica, portanto que, enfim, tenham o mesmo significado prático. Dá para descer mais um pouquinho? No caso, é evidente... É isso aí, a produção está descendo, vou esperar só para vocês acompanharem, porque os detalhes são muito importantes para se decidir se o sujeito deve ou não ficar inelegível durante 8 anos. É uma decisão gravosa, das mais gravosas que a Justiça Eleitoral pode tomar. No caso, é evidente a realização de atos de campanha de forma antecipada, notadamente pela publicação de fotografias do pré-candidato participando de eventos políticos e a veiculação de mensagem em rede social com o seguinte teor: saí com a certeza que mais uma vez o povo do Brejo irá me abraçar nessa jornada e vamos juntos com fé, determinação e muita atitude. Tais afirmações correspondem a pedido de voto por meio de palavras mágicas, uma vez que o êxito das urnas somente pode ser alcançado se for a vontade do eleitor. Ou seja, essa decisão do Moraes estava ali dizendo respeito a outras circunstâncias, mas estava apontando que muitas vezes se tenta camuflar o pedido direto de voto com palavras mágicas, de uma maneira mais indireta. Então vamos continuar aí na decisão agora da juíza eleitoral sobre o Caiado. Próximo print, produção. Nesse print, ela pega aquelas falas do Caiado e do Mabel que eu já li para vocês,
para continuar nessa argumentação depois de ter citado o dispositivo geral que fala dessa relativização da expressão vote em. Então ela coloca em negrito as palavras que ela considera serem as mágicas, as palavras que ela considera estarem camuflando o pedido direto de voto. E aí ela pega aquele trecho que o Caiado ensinou os outros a dizerem: olha, agradecer o voto, não fui eleito, mas você pode saber que eu continuarei na luta política porque eu, ao ter o Sandro Mabel lá na prefeitura, é que faltou uma vírgula aí nessa transcrição que facilitaria a leitura. Eu tenho acesso para resolver os problemas da minha região e ele vai resolver porque tem o apoio do governador Ronaldo Caiado. Aqui eu acho que a gente precisa fazer um raciocínio para entender o que o Caiado estava fazendo e como isso é ainda mais indireto. Quer dizer, porque ainda que se considere que ele está ensinando vereadores a falar com eleitores diretamente, são os vereadores que vão falar com eleitores e que vão falar de uma maneira que também é indireta. Quer dizer, o Caiado está ensinando a falar de uma maneira que tampouco é vote em Sandro Mabel. Então, assim, é o governador dizendo a vereadores, não é dizendo diretamente aos eleitores o que eles devem dizer aos eleitores. E eles devem dizer o seguinte, que olha, ao ter o Sandro Mabel lá na prefeitura, eu tenho acesso para resolver os problemas da minha região e ele vai resolver porque tem o apoio do governador Ronaldo Caiado. Então, assim, o Caiado está orientando vereadores a dizer para os eleitores que o Sandro Mabel tem apoio dele. Então, quer dizer, é o pedido indireto do voto. Só para a gente entender aqui a natureza. Porque esse pode dar uma interpretação mais elástica, etc. Mas a gente tem que entender primeiro como que a juíza está raciocinando, para depois fazer o juízo sobre a interpretação dela. Próximo print, que é o trecho em negrito do Sandro Mabel. Vê se consegue dar um close nesse também, produção. Aí ela cita lá: a esperança que eu tenho com vocês é que eu quero dizer para vocês que o sonho não terminou. Eu tenho 52 anos de gestão e é por isso que junto com vocês nós vamos construir a melhor capital do Brasil. Bom, tampouco é um pedido direto, mas ele está ali se colocando como alguém que tem capacidade e que quer fazer o melhor ali para a capital, logicamente sendo um candidato naquela oportunidade. Mas era, repito, uma reunião fechada no Palácio, não é exatamente uma reunião transmitida para a população, não é um discurso num palanque no meio da rua. Então todas essas questões estão sendo apontadas pela defesa dos investigados. Próximo print. Enfim, ela continua ali, resta claro, pela prova constante nos autos, que o investigado Ronaldo Caiado pediu aos vereadores eleitos e seus suplentes que voltassem em suas regiões para pedir votos para o investigado Sandro e que deveriam contar para os eleitores que seus problemas estariam resolvidos caso Sandro fosse eleito, já que ele tinha o apoio incondicional do governador do estado. Era isso que eu estava explicando. Então a juíza, ela traduz. Acontece que ela interpreta isso como palavra mágica, ela interpreta isso como pedido de voto. Na verdade, é uma orientação para vereadores para dizerem para os eleitores que, olha, o Sandro Mabel tem o apoio do governador. Da mesma forma, o investigado Sandro, de forma disfarçada, é a juíza falando, pediu o apoio dos vereadores eleitos e seus suplentes quando disse, aí é aquele trecho que eu já citei. Próximo print. Aí ela faz toda uma reflexão sobre o uso da estrutura pública, né? Que a residência oficial não é usada apenas como moradia do Caiado, constituindo palco para diversas reuniões, inclusive, e aí ela julga com finalidade eleitoreira. Aí ela fala: a imponência do prédio, a grandiosidade dos salões, a presença da força de segurança e, sobretudo, a presença do governador cria uma condição psicológica de vantagem para o candidato, privilégio que não foi ofertado ao seu adversário. Próximos parágrafos. Então ela está chamando a atenção para o uso da máquina pública. Quando ele abre as portas do palácio para pedir apoio, etc., está ali criando uma confusão entre o público e o privado, enfim, fala do patrimonialismo. Próximo. O governador, aí ela dá uma lição. Ela fala ali que essa prática é vedada pela legislação e fala: o governador pode apoiar seu candidato, mas deverá fazê-lo usando seu veículo particular, em locais que não sejam proibidos pela legislação eleitoral e jamais com uso de serviços pagos com recursos públicos. Pela prova colhida, restou cabalmente demonstrada a prática das condutas vedadas por parte do investigado Ronaldo Caiado. E aí ela cita alguns artigos, etc. Ou seja, ela está concluindo que houve um pedido de voto, mesmo que não tenha sido feito diretamente. E aí ela cita que houve o uso da máquina para esse pedido, etc. Agora, se você
conseguir, por meio de argumentos de defesa, apresentar um recurso ao TSE dizendo que não houve um pedido de voto, que houve uma reunião política, de articulação, etc., bom, você pode criar uma margem aí de argumentação. A gente já vai fazer o juízo aqui da gente. É só para explicar o que está sendo decidido. Então vamos para os próximos, se é que não acabou. Acabou, né, produção? Não, sério, vamos lá, pode passar. Aí é final, né? Tem a condenação de cada um, mas aqui destacando o principal deles, que é o governador Ronaldo Caiado, condena o investigado Caiado a pena de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, etc, etc. Enfim, aí tem toda aí a minúcia a respeito daquilo que está sendo decidido e o pagamento de multa, que fixo em R$60 mil. Muito bem. Ela fala, a relevância dos bens atingidos, Palácio das Esmeraldas, os danos econômicos ao erário, gastos com a preparação dos eventos e a responsabilidade direta do investigado. Estava presente nos eventos e fez uso da palavra nos 2 eventos. Enfim, então isso foi a decisão. O nosso jornalismo vai sempre mostrar o que foi decidido. Tem mais um print? Essa é a parte da defesa do Caiado, né? O que a defesa do Caiado pediu? Ela requer a improcedência dos pedidos, alegando em síntese que os eventos foram reuniões institucionais, realizadas a portas fechadas, sem a presença da imprensa e sem pedido de votos. Então, é o que eu estava apontando. A defesa do Caiado fala, ele não pediu votos. A juíza está dizendo que pediu, mas ele está dizendo que não pediu. Requer ainda, caso o juízo entenda pelo cometimento da ilegalidade, a aplicação de multa no patamar mínimo. E ainda protestou por todos os meios e tal, tendo arrolado 3 testemunhos. Ou seja, está dizendo assim, não pedi voto, mas se você considerar que pediu, que seja uma multa no patamar mínimo. E aí depois a gente vai ter que lembrar o caso do Lula, pedindo voto para o Guilherme Boulos, porque o Lula só foi multado ali num valor muito pequeno. Tá aí os investigados Sandro Mabel e Cláudia da Silva Lira alegam, enfim, coisas muito parecidas e pedem que, caso o entendimento seja pela procedência, que não seja arbitrada multa por ausência de previsão legal. Quer dizer, eles não estão nem aceitando a hipótese da multa. Ao se defender, o governador afirmou que o intuito da reunião não foi eleitoral. Vamos assistir. Eu gravei para mais de 200 prefeitos, todos na sede da União Brasil, tá certo? Em relação ao fato que está sendo colocado, vocês sabem muito bem que o que está acontecendo hoje em Goiânia já estava acontecendo em Goiânia há mais de 6 meses. Essa é uma realidade. Ninguém aqui desconhece. Tanto é que a área de saúde está em situação de intervenção, ou seja, um colapso total. E, neste momento, eu aqui reuni vereadores numa reunião institucional de poder, eu como governador, vereadores eleitos e suplentes, para tratar de um assunto que era extremamente delicado naquele momento, porque a discussão já existia diante do colapso da máquina do governo. Então, a reunião existiu, não foi uma reunião aqui com o intuito de fazer campanha eleitoral, mas foi uma reunião com o intuito de buscar a preocupação que tem com esta realidade que Goiânia vive hoje, e, além do mais, podendo ter a certeza de que aqui foi uma reunião fechada, tá certo? E que o motivo maior era exatamente a preocupação que nós tínhamos com quadros da saúde, e não só da saúde, do lixo, com o processo de dengue, a falta de pagamento das estruturas hospitalares conveniadas em toda a capital. Em outro momento, Caiado citou decisões da Justiça em casos envolvendo Lula e Dilma Rousseff. Vamos acompanhar. Algumas situações das quais uma delas eu participei, onde recorreram no Tribunal Superior em relação ao ato da da presidente Dilma Rousseff em 2014, ali fazendo as reuniões no Palácio da Alvorada. O ministro Dias Toffoli deu o seguinte parecer, entre aspas, ou seja, se a própria utilização da residência oficial no período de campanha, que é próximo às eleições, é lícito, quanto mais em período pretérito. Não vejo aqui qualquer ilicitude, fecha aspas. Depois disso, em 2018, certo? Nós vimos
este palácio aqui, essa mesma sala, que é a residência oficial do governador, vocês viram essa mesma sala aqui, ser ocupada exatamente também pelos que me antecederam. E com mais um detalhe, fazendo campanha eleitoral e a mídia tendo documentado. É isso? E teve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que se trata da residência do governador, residência oficial do governador. Mas nós vamos depois para 2022. No segundo turno, vocês sabem que eu apoiei o presidente Bolsonaro. E lá estive, no Palácio da Alvorada, com mais 80 prefeitos, e nós lá fomos levar apoio ao presidente no segundo turno e também almoçamos lá. E ficamos lá. Depois teve uma reunião logo após, quando ele recebeu o apoio dos cantores, tudo lá, dentro do Palácio da Esmeralda, e foi transmitido. Vocês estão vendo agora 2024, não é verdade? O Lula gravando todas as matérias, pedindo voto para o Boulos dentro do Palácio da Alvorada. Então, você não pode ter dois pesos e duas medidas. Tá? Aqui é minha residência, eu moro aqui. Aqui é minha residência, eu moro aqui. A gente vai ter que falar sobre isso também. Olha, em primeiro lugar, no esclarecimento técnico, eu estava perguntando para a produção que imagem é essa do Windows atrás do Caiado. E a produção tá, não é nossa não, é deles lá, caiu o projetor deles lá no discurso do Caiado, e aí ficou aquela imagem azul de fundo dele mesmo. Então isso é da cena original aí, desse discurso de defesa do próprio Caiado. Então, obrigado. Efeito sonoro aqui do Windows, do computador. Olha, vamos começar a fazer essa rodada de análise. Eu preciso deixar em primeiro lugar uma coisa clara. Um leitor aqui no intervalo estava falando da subjetividade, da conveniência. O rigor da justiça eleitoral, ele tem de ser para todos. Então, se é para ser rigoroso a esse ponto, tá? Um governador fazendo reunião com a sua base aliada, com vereadores, etc., no palácio, e aí ele faz o que uma juíza considera um pedido de voto, mas de uma maneira indireta, duplamente. Porque ele não está falando diretamente com o eleitorado para pedir voto de uma maneira camuflada, ele está orientando vereadores a falar com o eleitorado de uma tal maneira que tampouco é direta, é indireta também. Ok, vamos supor que, beleza, quer enquadrar isso como um pedido de voto camuflado por uso de palavras mágicas, com agravante ter sido feito numa máquina pública, etc., que isso seja feito para todo mundo. É o que a gente tem visto pela Justiça Eleitoral? Não é. Então, a gente viu o caso do Lula, a gente viu o caso da chapa Dilma Temer, que, como se convencionou dizer ironicamente, foi absolvida por excesso de provas. A gente já viu vários casos graves que não resultaram em punição, em inelegibilidade. De modo que uma reunião como essa, com esse pedido duplamente indireto, se comparado aos outros casos, fica bastante contrastante. E aí, claro, dá legitimidade a que um grupo político, uma corrente ideológica, diga, olha, com o pessoal da esquerda vocês não fazem isso, agora é só com o pessoal da direita, o Bolsonaro já está inelegível, agora o Caiado também, quer dizer, o Lula vai ganhar por WO, só sobrou o Tarcísio. Agora, tampouco posso passar a mão na cabeça do governador, porque, no mínimo, é uma burrice que se use o Palácio para uma reunião política num período eleitoral e que se fale sobre votos em prefeitos e apoio. Não é para fazer isso, evidentemente. E isso dá margem para que a justiça eleitoral, seja por uma interpretação elástica, subjetiva, seja eventualmente, num caso mais específico, faça aí uma declaração de inelegibilidade, dê uma punição, que eventualmente não dá para outros candidatos. Não sei o caso dessa juíza, tá? Não estou aqui fazendo uma crítica mais severa a ela por duplo padrão, porque eu não sei como ela decidiu em outros casos, mas a justiça eleitoral como um todo, porque cabe recurso ao TSE e o TSE tem que garantir pelo menos um mínimo de coerência. Então é claro que sob esse aspecto chama atenção. Mas repito, os políticos brasileiros estão acostumados a tratar a máquina pública como se fosse deles. E o próprio Caiado fala, é aqui que eu moro, é minha residência, etc. Ora, pois que se vai fazer uma reunião política com a base,
se ainda vai falar sobre votos, sobre satisfação ao eleitor, isso que se faça em outro local. É o mínimo de preocupação que se deveria ter, até pelo histórico. Já se lançou candidato para 2026, pelo menos estava com isso na cabeça, entende? Já tem um outro candidato inelegível, tem uma justiça que está em confronto com boa parte da classe política, é preciso ter precaução. Não teve, deixou toda essa margem, agora precisa sair em defesa, precisa citar os outros casos para mostrar, olha, estão sendo injustos comigo, estão pegando pesado demais, estão carregando na China. Não era nem para precisar fazer isso. Agora sim, de fato, você tem aí uma interpretação bem severa, bem rigorosa. Se fosse para todo mundo, a gente, de repente, acharia bom, mas não é. Então tem esse elemento que é fundamental apontar. Duda Teixeira. Felipe, bom, antes de comentar a decisão em si, a comparação com os outros casos é escandalosa. O Lula, aqui no 1º de maio, em São Paulo, vem como presidente num ato com o Guilherme Boulos, do PSOL, e o Lula não usa nenhuma palavra mágica. Ele fala claramente, olha, quem votou no Lula tem que votar no Guilherme Boulos. Ele fala isso, a campanha nem tinha começado, o evento estava sendo coberto lá pelo canal Gov, o canal do governo, então estava lá funcionário da Presidência da República, num evento com patrocínio de estatais e com dinheiro da Lei Rouanet. Então, muito mais escandaloso. E o Lula sai só com uma multinha de R$20 mil. Enquanto isso, essa cassação é muito mais grave. Ricardo Kertzmann, o que você avalia de tudo isso que a gente expôs aqui em minúcias? Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite também para todos os nossos antagonistas. Tem duas coisas que me chamam bastante atenção aqui. A número 1, Felipe, que essa confusão que chefes de executivo fazem, como você acabou de falar, com os equipamentos públicos, isso tem que ter um limite claro para todos eles. Porque, se afinal de contas, os caras moram nos palácios e trabalham nos palácios, aonde que eles vão tocar agendas eleitorais? Eles vão ter que ir para a rua, vão ter que ir para um restaurante, vão ter que ir para as próprias residências? Isso tem que ter um limite claro, porque senão fica à mercê dessas decisões alargadas de um monte de gente. Deveria ser, Felipe, só para traduzir, Ricardo, deveria ser um ponto pacificado pela própria Justiça Eleitoral. Deveria ser dito de uma maneira mais firme, mais objetiva. Isso mesmo. E número 2, Felipe, justamente com relação à justiça, um magistrado, a gente consegue, com o passar do tempo, a gente vai lendo tanta sentença, a gente vai acabando se acostumando até com o linguajar jurídico. O magistrado, o normal, o correto, seria ele receber um processo, fazer a leitura desse processo, analisar as provas de um lado e de outro, a partir daí ele forma o próprio juízo e faz o seu julgamento, profere a sentença. Nesse caso, Felipe, quando a gente vai no detalhe, a impressão que dá, estou falando a impressão que me dá, é que a juíza já tinha formado a sua opinião, a sua convicção e procurou nos autos elementos que pudessem corroborar com aquilo que ela já tinha pré-julgado. Ô Felipe, durante as eleições municipais agora, que a gente acabou de ter, houve um fato curioso. Eu fui convidado como veículo pelo Fator a participar de uma entrevista com o prefeito de Belo Horizonte, que acabou sendo reeleito, o prefeito Fuad Noman, do PSD, e essa entrevista, eu imaginei que ela se daria na prefeitura. Para minha surpresa, quando eu cheguei lá, ele estava num local em frente à prefeitura, atravessando a rua, numa sala, que estava sendo utilizada por precaução, justamente para não ter risco de, se conceder uma entrevista dentro da prefeitura, acusarem depois de uso da máquina. É por isso que eu me referi, que eu acho que tem que ter uma lei muito bem clara, delimitando o que pode ou não pode para os chefes de executivo. Exato. Duda Teixeira. Bom, agora falando um pouco sobre a decisão em si, é uma decisão problemática. Porque ela acerta ali na questão do abuso de poder. O Caiado pode dizer ali que foi uma reunião institucional, podia ser uma reunião para discutir qualquer coisa, mas se ele chega ali em algum momento e fala, olha, vocês têm que fazer assim, no meio de uma época de campanha, né? Digam isso para as pessoas, tal, errou, misturou as coisas, não fez isso que o Kertzmann falou, que é separar tudo direitinho.
Agora, erra muito na punição que foi dada. Porque a Justiça Eleitoral só deve cassar mandato, cassar candidatura, quando é uma coisa grave. Nesse caso aí está longe de ser. É uma reunião fechada para gente que certamente já ia votar no Sandro Mabel, porque eram vereadores do partido dele, do União, não estava sendo transmitida para lugar algum, não teve nenhum impacto na corrida eleitoral, na intenção de voto das pessoas. Então, foi uma punição, você cassar uma candidatura dessa de uma pessoa que teve 350 mil votos, você está desrespeitando a vontade do eleitor. Você está dando um belo de um golpe na democracia, essa decisão. Então, deveria ser uma punição mais grave. Desculpa. Mais branda. Não, Duda Teixeira está colocando o seguinte, que essa decisão traz uma punição desproporcional em relação ao peso que aquela atitude teve. E a gente já acompanhou diversos julgamentos aqui em TRE e TSE, inclusive esse recente, que deu o que falar, que foi do senador Sérgio Moro, em que se falou muito da gravidade, do impacto para a corrida eleitoral. Quer dizer, o Ricardo estava falando ali, do Palácio tem que ficar claro, não tem... Ora, vamos pensar aqui no impacto para a corrida eleitoral, porque é disso que se trata. Se não pode pedir voto daquela maneira, o governador, no uso da máquina pública, etc. Bom, o que se quer prevenir é que haja um desequilíbrio na corrida eleitoral, que o governador esteja usando uma estrutura de poder, ou seja o prefeito, seja o presidente da República, para se favorecer em detrimento de outros candidatos. Então, assim, foi isso que aconteceu na prática. Quer dizer, aquela reunião do Caiado com a sua própria base, com vereadores aliados dele, ela poderia estar sendo feita em outro lugar, sendo ditas as mesmas coisas, enfim, mais a menos, se a juíza entender que não deveriam ter sido ditas assim. E qual seria a diferença de impacto? Quer dizer, pela estrutura, você não tem diferença de impacto alguma, né? Porque um recado do Caiado para vereadores, seja no Palácio ou seja numa quitanda, é o mesmo recado. Um recado do Caiado para vereadores, para que eles vão falar com os eleitores, ainda sem pedir voto direto, só dizendo que o Caiado apoia o candidato, o que é público e notório, tampouco tem um efeito mensurável que gere um desequilíbrio palpável na corrida eleitoral. Então, assim, é por isso que, de fato, eu concordo com o Duda, é uma decisão de punição desproporcional àquele ato, que merece ser repudiado do ponto de vista político, do ponto de vista moral, dado que não há, como o Ricardo colocou, uma clareza muito grande sobre o uso do Palácio. Mas eu entendo que há uma imprudência, uma inconsequência do Caiado no uso do Palácio para fazer uma reunião política em período eleitoral, dando margem a que algo de supostamente errado ou a que algo que possa ser interpretado como errado acontecesse. Porque é claro que políticos, aliados, no momento de campanha, eles vão falar sobre a campanha numa reunião como essa. Então, que isso seja feito numa estrutura pública é ruim. E aí entra o agravante para que isso acontecesse, que é o patrimonialismo, que é essa confusão entre aquilo que é público e é privado. Ora, o Caiado pode dizer que ele mora lá, mas ele só mora porque é governador, porque foi eleito e está representando o povo. Não é uma estrutura dele, não é a casa dele, ele não comprou aquele lugar com o dinheiro dele, obtido por meio de salários legítimos. Ele tampouco deveria falar a minha polícia, e o Caiado fala. Então há traços ali, na retórica do Caiado, no discurso dele, nas condutas dele recentes, que mostram que ele gosta de ser ali, de se pintar como dono daquela estrutura. E não deveria ser assim, os políticos deveriam ter mais cuidado, Bolsonaro não deveria falar a minha PF, as minhas Forças Armadas, o Caiado não deveria falar como falou outro dia a minha polícia quando estava defendendo, inclusive que não fosse usada pela polícia de Goiás, não fossem usadas as câmeras policiais, citei isso no debate sobre o assunto no outro dia. Então, assim, quando você considera que a máquina pública é em boa parte sua, que a corporação é sua,
Da retórica para a prática é um passo. Se você tem essa distinção de uma maneira muito consciente, você não dá o passo para a ação, porque a ação começa no pensamento, na ideia. Então, se o Caiado entendesse que, olha, eu estou no palácio, eu moro no palácio, mas o palácio não é meu, não vou fazer reunião aqui, é política, ele teria se esquivado, não teria dado margem para isso. Mesmo que tivesse falado o que falou em outro lugar, provavelmente não teria esse nível de repercussão. Então, assim, ele deu margem, mas isso não quer dizer que a decisão é justa, que a decisão é proporcional. E muito menos ainda, né, num nível aí mais grave, que essa decisão esteja de acordo com o que a Justiça Eleitoral costuma decidir. De fato, há um duplo padrão, há um contraste muito grande. Ele já apresentou nesse discurso hoje à tarde essa defesa, comparando com o caso do Lula, comparando com reuniões feitas pelo Bolsonaro. Poderia ter citado aí o julgamento no TSE, então presidido pelo Gilmar Mendes, da chapa Dilma Temer, uma chapa que teve, de acordo com o que era apontado na época, dinheiro do Petrolão, etc. Então, ele vai usar esse contraste na sua defesa na hora que apresentar o recurso. Vamos ver se isso vai cair ou não. Acho que se fosse Lula ou Boulos, cairia. Como é o Caiado, não tenho certeza. Ricardo, quer fechar? Quero sim, Felipe. Você falou, e falou de forma muito correta, muito acertada, de que se a mesma reunião tivesse ocorrido em outro local, qual que seria o efeito, né, menor ou maior disso? Obviamente nenhum. Mas percebe que na decisão, a juíza, ela alega o contrário. Ela diz que o fato de ser no palácio, né, ela induz aquela pompa, circunstância, o poder que está travestido ali, como se aquilo fosse objeto, né, de propaganda eleitoral indevida ou de abuso de poder econômico. Ô Felipe, eu duvido que exista um artigo na lei dizendo exatamente esse tipo de coisa, sabe? Que o palácio confere um poder superior e que isso configuraria algum tipo de abuso. Tem uma distinção que é muito importante a gente fazer, são tantos elementos aqui para abordar e quase me escapa esse, mas estava na minha cabeça. É que a reunião do Jair Bolsonaro, então presidente da República, com os embaixadores é diferente desse caso, porque a reunião do Bolsonaro com os embaixadores teve transmissão pelos meios de comunicação de massa ligados ao governo. Essa reunião do Caiado foi uma reunião fechada, sem transmissão ao vivo, ou seja, não era uma transmissão para o eleitorado, ele não estava falando também com o eleitorado, mesmo que naquele espaço físico estivesse falando com os seus interlocutores, mas como estava sendo transmitido, estava falando indiretamente com os eleitores, como o Bolsonaro estava fazendo na reunião dos embaixadores, e gostem os bolsonaristas ou não, há uma previsão ali para esse uso indevido dos meios de comunicação de massa. Então, assim, você tem uma situação diferente aí no caso do Caiado em relação a esse ponto também. Eu digo isso até porque Flávio Bolsonaro está tentando misturar os casos e a gente precisa fazer algumas distinções. Diga, Duda. Felipe, além dos recursos que certamente vão ser apresentados, se é que já não foram, a gente tem que esperar aí a manifestação do Ministério Público, porque o Ministério Público que defende a sociedade tem que defender a vontade do eleitor. Não dá para caçar candidatura só por causa de duas reuniões dessas daí. E teve um caso parecido com esse que aconteceu em Campinas, que realmente pode dar algumas ideias, que é o do prefeito Dário Saad, ele que é do Partido Republicanos. Durante a campanha, ele foi reeleito com 66% dos votos, e durante a campanha ele gravou vários vídeos ali na prefeitura, em creche, em hospital, e teve a candidatura cassada depois. Muito parecido com essa história do Caiado agora, falando de abuso do poder político. E o Ministério Público Eleitoral entrou ali com uma manifestação dizendo, olha, a gente concorda que teve abuso do poder político, então vocês podem até fazer uma multa, se quiser até no valor máximo, agora não faz sentido caçar a candidatura, né? O cara realmente foi eleito e não dá para dizer que esses videozinhos nas redes sociais tenham sido assim tão importantes.
E o Flávio Bolsonaro, do PL, aproveitou para fazer um aceno ao Caiado. Coloca ali na tela produção o tweet. Minha solidariedade a Caiado e Mabel por essa decisão totalmente absurda e desproporcional. Não há meio termo, ou absolve ou é pena de morte política. O direito penal do inimigo a todo vapor no Brasil. A gente sabe que ele quer tratar ali o caso do Bolsonaro como se fosse o mesmo do Caiado e faz esse aceno por uma suposta união que não sabemos ainda se vai acontecer em 2026. A produção estava dizendo que tem um vídeo do Lula. Pode soltar a produção. Em seguida... o Lula pedindo voto. É porque o Lula está no noticiário hoje em razão de um novo procedimento pelo qual ele vai ter que passar. A gente já vai falar disso. Mas o vídeo agora é um complemento da nossa pauta anterior, porque a gente fez a comparação com o caso do pedido de voto do Lula para o Guilherme Boulos na eleição municipal de São Paulo, que gerou apenas uma multazinha pequenininha. O Lula não ficou inelegível por 8 anos. Vocês acham que a Justiça Eleitoral vai declarar o Lula inelegível quando a Justiça Comum, na verdade, o STF, a cúpula do Judiciário, tirou o Lula da cadeia? Então pode colocar aí, produção. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês: ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Mais explícito do que isso realmente não dá. Ele ainda diz: vou fazer um apelo. E aí ele faz o apelo. Olha, cada pessoa que votou no Lula tem que votar no Boulos. É mais do que um pedido, é ainda pior, é uma ordem que o Lula está dando. Olha, tem que fazer isso. E uma multinha pequenininha ali que o partido tira do fundo partidário, são vocês mesmo que estão pagando esse tipo de punição ali dada ao PT do Lula. Duda Teixeira ainda quer complementar. Sim, a comparação ali com o Caiado, entre o Caiado e o Lula, é impressionante, né? São réguas de mundos, universos diferentes, né? E aí tem um texto muito bom que o Rodolfo Borges publicou hoje no Antagonista, que é: será que só o Lula vai ficar elegível para 2026? Porque é isso, já teve a inelegibilidade do Jair Bolsonaro por causa daquela reunião com os embaixadores, agora vem essa história do Ronaldo Caiado. O próximo pode ser o Pablo Marçal, que divulgou aquele laudo falso dizendo de um exame de cocaína do Guilherme Boulos, coisa totalmente inverídica. Depois ainda pode vir o Tarcísio de Freitas, né? Ele que no dia da eleição foi lá e disse que o PCC estava orientando o voto no Ricardo Nunes. Então vamos ver onde isso vai parar. Exato. E tem mais um detalhe pequeno. Porque podem falar assim: Felipe, mas isso não tinha uso da máquina pública quando o Lula pediu voto para o Boulos. Esse evento em que o Lula pedia voto para o Guilherme Boulos, esse evento teve patrocínio da Petrobras e recursos da Lei Rouanet. Quer dizer, patrocínio da Petrobras, gerida por um indicado pelo Lula, durante o governo Lula. Então é óbvio que você tem aí uma estrutura montada com dinheiro público, facilitada pelo atual governo, em que ele estava pedindo voto. Quer dizer, tudo errado e feito de uma maneira explícita, direta. E isso vai render uma multa pequenininha, e o Caiado, que fez uma reunião fechada, não transmitida para o eleitorado, e que, se tanto orientou vereadores a falarem com eleitores de uma maneira indireta, ou apenas descrevendo o apoio que ele dá, que é público e notório, aí ele vai ficar inelegível por 8 anos. Quer dizer, você tem essa desproporcionalidade, você tem esse contraste, você tem esse duplo padrão. Muito bem, vamos passar aqui para a próxima pauta. O deputado Gustavo Gaia, na verdade,
ainda, né, sobre a justiça eleitoral, o deputado Gustavo Gayer, que apoiou o Fred Rodrigues, do PL, candidato derrotado por Mabel nas eleições desse ano, publicou vídeo comemorando a decisão da justiça eleitoral contra o Caiado e o Mabel. Após a manifestação de Flávio Bolsonaro, Gayer afirmou no X que Caiado torce pela prisão de Bolsonaro mais do que Moraes. Pode colocar aí o print na tela. Você vê que o caso gerou treta política para tudo quanto é lado, né? O Caiado sobre indiciamento de Bolsonaro e daí a vida continua. Quer dizer, o Gayer lembrou esse comentário do Caiado quando o Bolsonaro foi indiciado, que foi noticiado pelo antagonista, e escreveu em cima: Caiado torce pela prisão de Bolsonaro mais do que Moraes. Então essa treta entre Caiado e Bolsonaro faz com que um deputado bolsonarista fala, bem feito, se deu mal e tal. Enquanto o Flávio Bolsonaro, que sempre foi um cara mais do acordão, faz um aceno para tentar colocar os dois no mesmo balaio de injustiçado. Diga, Duda, para a gente fechar finalmente. Essa treta entre o Caiado e o Gustavo Gayer lá em Goiânia é impressionante, né? É uma luta livre. Quando teve lá uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal na casa do Gustavo Gayer, o Caiado publicou alguma coisa ali do tipo, olha, a PF bateu cedo, foi essa a única ocasião em que o Gustavo Gayer acorda de manhã, alguma coisa assim. E aí o Gustavo Gayer foi para cima do Caiado com tudo, né? Canalha, quem nasceu para ser Caiado nunca vai ser Bolsonaro, uma coisa assim. Enfim, é uma treta já que vem já de muito tempo, tá rolando agora e vai continuar.